Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Ele deixou o Ministério do Planejamento na reforma ministerial em abril, a pedido do presidente Temer, para assumir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Entre as missões de Diogo Oliveira está a reestruturação do BNDES, que financiou as campeãs nacionais a juros subsidiados, aqueles bem baixinhos de pai para filho, nos governos do PT. Antes de se tornar homem de confiança de Temer, Diogo Oliveira foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda nos governos Lula e Dilma e secretário executivo do Ministério do Planejamento. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Amanda. A última vez que a gente conversou, acho que foi em janeiro. Acho que foi finalzinho de janeiro. Né? O senhor ainda como ministro do Planejamento, agora aqui em nova função. Mas, olha, eu acho que eu vou fazer referência ao seu antigo cargo, pedir para o senhor comentar um pouquinho o cenário macroeconômico, até porque a gente está gravando essa entrevista numa sexta-feira, que é o dia seguinte ao estresse, ao nervosismo do mercado. O dólar disparou, chegou a 3,92, a Bolsa chegou a despencar 6% durante o dia, fechou em queda de quase 3%, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, teve que vir a público à noite dizer que haveria oferta de dólares suficientes e que o BC não ia mexer na política monetária para segurar a cotação do dólar. Eu quero saber sobre a sua avaliação, qual é a sua leitura desse nervosismo no mercado? Tem mais a ver com política ou com fatores econômicos? Eu acho que há um pouco de cada coisa. Nesse momento, me parece que a leitura do cenário eleitoral tem um componente, né, mais importante, mas você tem que pensar também que tem uma conjuntura internacional que está mudando, né, e tem algumas frustrações do lado econômico que também, né, compõem esse cenário. Então, nós estamos já, né, marchando para o início da campanha, efetivamente do processo eleitoral, e o cenário é muito fragmentado, né? O mercado, eu sempre digo assim, o mercado se adapta com qualquer cenário, com qualquer coisa. A única coisa que o mercado não consegue trabalhar bem é com a incerteza. Então, e nós estamos exatamente no momento em que há uma incerteza muito grande advinda do processo eleitoral. O cenário externo tem um aperto de juros, né, em curso nos Estados Unidos, né, que provoca efeitos globais de realocação de ativos, né? E, do lado econômico, uma certa frustração com o fato de algumas reformas não terem avançado, como o caso da Previdência inicialmente, mas depois um pouco de demora e atraso, e já a essa altura bastante incerteza sobre a privatização da Eletrobras, por exemplo, até das distribuidoras da Eletrobras também, uma certa incerteza. Então, esse conjunto de incertezas, né, acaba sendo traduzido pelo mercado em volatilidade e, em alguns momentos, em estresse. O Banco Central e o Ministério da Fazenda, né, atuaram ao longo desses últimos dias de uma maneira muito eficiente, muito adequada, provendo liquidez nos momentos, né, de maior estresse, mas de uma maneira a não interferir na tendência do mercado, até porque isso não é possível, não é viável do ponto de vista prático, nem é sustentável. Então, o que tem sido feito, a meu ver, está muito adequado e permite que o mercado vá se acomodando, né, num processo mais gradual e evitando excessos de volatilidade. Então, a gente vai reviver... é isso que é possível fazer nesse momento. A gente vai reviver agora em 2018 todo aquele estresse pré-eleitoral que o Brasil viveu, experimentou em 2002, às vésperas da eleição do Lula? Olha, eu acho que isso depende um pouco do que vai acontecer exatamente no cenário eleitoral. Então, hoje eu diria que é muito difícil prever, dada a enorme fragmentação que nós estamos vendo, é muito difícil prever o que vai acontecer no cenário eleitoral e, portanto, é muito difícil prever quais as consequências que isso terá do lado econômico. Então, o que realmente é necessário fazer nesses momentos é garantir o bom funcionamento dos instrumentos de mercado. E hoje o Brasil tem mais instrumentos, né? A gente até tem que fazer essas diferenças entre 2018 Exatamente. e aquele momento de 2002, quer dizer, tem balanço de pagamentos em ordem, reservas muito confortáveis, da ordem de 380 bilhões de dólares, né? Então o mercado, o Banco Central consegue prover essa liquidez. Hoje nós não temos vulnerabilidade externa, o governo não tem dívida líquida
em moeda estrangeira. Ou seja, não há risco daquela crise cambial. Nós não temos o risco de uma crise cambial, isso está afastado do Brasil. O que você pode ter? Você pode ter uma desvalorização da moeda, você pode ter uma desvalorização dos ativos nacionais, bolsa, juros, quer dizer, você pode ter uma reacomodação dos preços dos ativos no mercado, que também pode ser temporário, né? Então, você vai ter isso até que as coisas fiquem mais bem definidas e daí em diante pode haver uma reversão, né? Como eu disse, tudo depende do que vai acontecer hoje no processo eleitoral, né? E isso é importante também que as pessoas tenham essa clareza de que as decisões que nós vamos tomar esse ano são muito importantes para o futuro do país. Os economistas fizeram uma conta hoje e naquela época o dólar chegou, em 2002, bateu R$ 4,00 e a preços de hoje isso equivaleria mais ou menos a R$ 7,20. Se houver algum risco do dólar disparar dessa forma tão intensa? Não vejo. Sinceramente, não vejo. Pode chegar a quanto? O senhor vê o dólar a 5, por exemplo? Porque já há fofoca de corredor. Nos bastidores do mercado, em algumas reuniões, analistas dizendo que o dólar pode passar de 5. Eu li algumas análises, mas assim, é evidente que na minha posição eu não posso falar um número, né, como sendo o patamar. Mas assim, o fato não vejo acontecer o que aconteceu naquela época, porque hoje nós não temos as vulnerabilidades que tínhamos naquela época. Então, hoje nós temos uma inflação baixa, né, já por 2 anos seguidos bastante baixa. Temos um mecanismo de ajuste externo da economia muito eficiente, que é uma taxa de câmbio flutuante, né, baseada em um colchão de reservas bastante solidificado. O Banco Central desenvolveu uma série de instrumentos de atuação no mercado cambial, né, que permitem ao Banco Central ter, né, volumes bastante elevados de atuação quando é necessário. Então, assim, nós temos um cenário bem diferente do ponto de vista de solidez. Acho que a nossa vulnerabilidade externa maior é no orçamento hoje, né? Esse déficit fiscal muito agudo. Exatamente. O grande problema que nós temos continua sendo, e é o que eu tenho dito há muito tempo, é uma vulnerabilidade fiscal, que está intimamente ligada à questão da Previdência, né? E que, enquanto não tiver reforma da Previdência, esse déficit continuará grande, imenso. E será uma grande dificuldade para o país financiar um sistema previdenciário, né, com déficits aí rodando na casa de 190 bilhões de reais por ano, né? Então, isso é um volume completamente insustentável. A dívida pública vai disparando ao longo do tempo. Né? Então, é preciso fazer a reforma da Previdência para tirar o último foco de vulnerabilidade da economia brasileira. Historicamente, nós viemos eliminando, né, os grandes focos de vulnerabilidade do sistema econômico brasileiro, né? Dívida externa, inflação, juros baixos, né? Então, o último elemento que falta é a estabilização das contas públicas. E talvez o mais difícil. E aí a gente pode entrar, o Brasil poderá entrar numa fase de crescimento sustentado, né, numa fase de ações e reformas pró-produtividade, a favor de melhorar a eficiência do sistema econômico brasileiro. Nós despendemos muita energia nos últimos 30 anos, né, fazendo esse processo de estabilização das grandes vulnerabilidades do sistema econômico brasileiro. Já estamos se a gente pensar bem desde o governo Fernando Henrique, né, a estabilização do sistema da moeda, depois do sistema financeiro, Exatamente. Quer dizer, a gente vem fazendo isso ao longo dos anos. Nesse sentido, quais os riscos de se eleger um candidato que não seja simpático a essas reformas, né? Hoje, por exemplo, o mercado estava colocando no preço a possibilidade de um segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Aí o cenário fica mais nebuloso, há risco de retrocesso nesse sentido? Como é que fica? Olha, eu não vou me fixar nos nomes, eu vou mencionar a questão do perfil e das coisas que precisam ser feitas. Eu acho que qualquer novo presidente do Brasil terá que lidar com a realidade dos fatos, né? E a realidade dos fatos é um país que tem um enorme déficit fiscal já por 8 anos e que tem uma perspectiva de ter déficits por mais um certo período, né? Como é que você lida com isso no dia a dia da economia? Gerando credibilidade de que as políticas que você está adotando hoje garantem uma sustentabilidade das contas públicas no futuro. Quer dizer, esse é o dever de casa de qualquer pessoa que assuma o poder,
no Brasil em 2019. Se qualquer dos candidatos não apontar claramente como fazer isso, e aí existem maneiras diferentes, a criatividade pode ser um caminho para encontrar outras soluções, mas assim, o que é importante é que esse candidato tem que trazer uma informação clara de como que ele vai fazer isso. Nós, no nosso momento, apresentamos uma proposta nesse sentido, que era o controle das despesas públicas através do teto do gasto e reformas para dar mais eficiência no funcionamento do governo, dentre as quais a reforma da Previdência, mas não só a reforma da Previdência. Nós fizemos reformas em quase todos os programas públicos federais, reduzindo despesas, melhorando o funcionamento dos programas. Fizemos reformas nas despesas cotidianas do governo. Só para você ter ideia, nós cortamos carro oficial do governo. O governo federal não tem mais carro oficial. Todo mundo se movimenta no governo federal em Brasília com um sistema por celular, de aplicativo. Então, tudo isso foi feito. Então, poxa, pouca gente sabe, vocês tinham que vender melhor. Está faltando uma comunicação. Então, exatamente. Então, tudo isso já foi feito. Cortamos cargos, fizemos redução de ministérios, fizemos todos esses controles de despesa. Então, isso tudo compunha essa proposta. Então, eu diria, os agentes econômicos, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes fala, o mercado. O mercado somos todos nós. Aquela pessoa que tem um dinheirinho na poupança faz parte do mercado. Claro. Quem tem um dinheiro na conta faz parte do mercado. Por quê? Porque é esse dinheiro que circula no sistema financeiro e que compra os títulos da dívida pública. Então, se um novo governante não oferecer para a sociedade, com muita clareza, qual é o caminho que ele vai seguir, que vai garantir que as pessoas que têm os seus recursos aplicados no mercado, em fundos de investimento, em poupança, em conta corrente, que essas pessoas não vão ter segurança dos seus recursos, isso é um grande problema. Agora, presidente, sobre isso eu queria perguntar ao senhor também, porque o presidente Temer e a equipe econômica tinham uma expectativa, e o próprio mercado, de que a recuperação econômica fosse ganhar mais tração neste ano, e que, inclusive, o governo ia começar a colher os frutos de todo esse plano que o senhor mencionou, de reformas e mudanças neste ano. A popularidade do governo fosse melhorar, poderia até influenciar positivamente nas eleições, mas nada disso aconteceu. A recuperação econômica está cada vez mais pífia, a impopularidade do governo continua, a geração de postos de trabalho ainda é bastante lenta. O que deu errado? Quando nós tivemos, em janeiro, nós conversamos sobre isso. A gente está falando de crescimento de 3%. Eu fui olhar o roteiro, eu voltei lá ontem para ver as minhas perguntas. Tinha gente imaginando até um crescimento acima de 3%. E eu me lembro que eu mencionei que nós tínhamos lá no Ministério do Planejamento uma estimativa de que a não aprovação da reforma da Previdência poderia ter um impacto, se não me engano, de uma redução até de 1,8 pontos percentuais nesse crescimento. Por quê? Porque nós antevínhamos que a não aprovação da reforma da Previdência ensejaria um questionamento de todo o processo de reformas neste ano. E, de fato, a aprovação da reforma não aconteceu, e nós tivemos uma desaceleração do crescimento da economia. Ainda não estamos numa situação de falar que nós perdemos o crescimento, não é isso. É que nós íamos crescer mais, falava-se em 3%, 2,5%, 3%, e agora estamos falando, o mercado está entre 2%, em torno de 2%, e o governo acabou de anunciar 2,5%. O senhor imagina o quê? Mais para perto de 2%? Os eventos mais recentes vão, com certeza, influenciar o resultado do trimestre e, portanto, negativamente, as projeções para frente. Então, com certeza, novas revisões serão feitas pelas agências todas. Pelo governo, eu não posso mais falar exatamente, porque é uma atribuição do Ministério do Planejamento, mas, assim, eu acho que o mercado vai continuar fazendo revisões para baixo das projeções do crescimento da economia brasileira. Mas ainda assim será um crescimento. A gente corre o risco de ficar estagnado, por exemplo, crescer 1%, como a gente cresceu no ano passado? Bom, 1% não é estagnado. Bom, 1% em relação... não, tudo bem. Mas, assim, ficar na mesma faixa do ano passado, mesmo patamar. Eu diria que é remoto hoje, mas vai depender muito do processo de decisões aqui e do tamanho dos efeitos da greve dos caminhoneiros agora. Então, ao longo dos próximos meses é que nós poderemos avaliar com mais clareza
qual é o tamanho do impacto, né, da greve dos caminhoneiros e qual é o impacto do processo eleitoral a respeito das decisões de investimento e das decisões de consumo. Então, isso o senhor acha que esse impacto será grande? Pode haver um impacto relevante, né, se realmente aquela condição que eu coloquei não ocorrer. Quer dizer, se os candidatos que estão, né, bem colocados, estão postulando, não apresentarem com clareza qual é o caminho que eles pretendem oferecer para o país, que garanta estabilidade das contas públicas, que garanta um crescimento econômico sustentado, né, de longo prazo, né, o impacto pode ser muito grande. Ou seja, um impacto nas expectativas, porque eu lembro que na nossa última entrevista o senhor falou que o crescimento que já vinha, né, o carregamento de 2017 para 2018 já era muito grande e influenciava positivamente, né, que a economia ia continuar crescendo, mas isso pode colocar um freio, então, nesse crescimento. Exatamente, um pouco do que aconteceu essa semana tem a ver com reversão de expectativas. Você imaginava que estava indo para um lado? Exatamente. As decisões econômicas, elas são muito baseadas no que vai acontecer, né, e nem tanto no que aconteceu. Então, as pessoas começam a olhar para frente e se elas não conseguem ver com muita clareza o que vai acontecer, então começa a haver mudanças de posição. Então, quem estava comprando, para de comprar, quem estava vendendo, começa a vender mais. Então, está todo mundo desfazendo posição. As coisas começam a ir para um cenário em que as pessoas mudam de posição. Então, nessa mudança de posição, você tem muita volatilidade e pode ter efeitos importantes em termos de atividade da economia. Então, o senhor acredita que a gente vai viver um ano assim? Até a eleição, a expectativa é que o mercado tenha mais dias como ontem? É difícil prever isso, mas eu te diria que se não houver uma confluência mais clara do cenário eleitoral, né, há maior probabilidade de que você venha a ter outros momentos de estresse. Agora, presidente, sobre essa história da greve dos caminhoneiros, né, o governo tentou debelar essa crise na negociação com os caminhoneiros, anunciando subsídio para o diesel, também tabelamento do frete. Isso não vai no sentido contrário do que a equipe econômica e o próprio governo Temer propuseram ao longo desses anos, que era justamente desfazer, através do próprio BNDES, Petrobras, etc., subsídios, desonerações, isenções, preços tabelados? Isso não vai no sentido contrário? Não passa uma mensagem muito ruim? Bom, nós estamos tratando de uma situação completamente extraordinária, né, em que, né, uma greve de caminhoneiros praticamente paralisou, né, o país, né, chegando ao ponto de faltar combustível para as pessoas transitarem no seu dia a dia. Então, nessas condições, é evidente que as decisões não são aquelas que nós desejaríamos em condições normais, né, mas foram decisões necessárias para o país voltar a funcionar normalmente, voltar a produzir, a consumir, as pessoas voltarem a se movimentar, né? Então, eu diria que são decisões necessárias, né? Evidentemente que, em condições normais, nós não desejaríamos fazer, né, um subsídio para... Então, o que o senhor está dizendo é que foi uma espécie de um retrocesso, um passo atrás necessário diante da situação, da gravidade do momento. Eu acho que assim, não é um passo atrás no sentido de que não é uma mudança da política que vem sendo adotada, né? Foi uma contingência daquela circunstância. Agora, presidente, o próprio BNDES, muita gente apontou o dedo para o BNDES, dizendo que, principalmente nos governos do PT, lá mais para o finalzinho, ofereceram muitos empréstimos subsidiados, isso aumentou muito a frota de caminhões. Hoje você tem um excesso de oferta e, obviamente, por causa da recessão econômica, uma demanda muito menor. Qual a sua avaliação? Qual o papel do BNDES nisso? O financiamento, né, do BNDES, o BNDES sempre financiou caminhões, historicamente sempre houve. Mas as pessoas se referem, na verdade, a um período que foi aberto o PSI, que era um programa muito subsidiado, com taxas muito baixas para caminhões, que é basicamente de 2012 até 2015. Então, nesse período, houve realmente um crescimento da frota considerável, mas essa frota ela ficou basicamente estabilizada a partir de 2015. Então, é uma frota de mais ou menos 1.900.000 Mas caminhões. houve um boom, né, nessa época dos empréstimos. Aí é que está o problema. Quando você compara o crescimento médio da frota de 2011 a 2018, ele é mais ou menos 2,8%. O problema é que
nos últimos 4 anos, o PIB, ao invés de crescer, que era o previsto, em 2012 previa-se que o crescimento do PIB seria, em média, 4% ao ano nos anos até 2018. Né? O problema é que, ao invés de acontecer um crescimento de 4% do PIB, como era previsto, aconteceu uma queda de 0,5% em média do PIB nesse período. Então, eu até já usei essa frase, mas assim, me permita repetir. Não é que tem caminhão demais, o problema é que tem PIB de menos. Né? Se nós tivéssemos continuado, né, crescendo naquele patamar que era previsto, provavelmente nós teríamos falta de caminhão hoje. Né? Mais do que isso, se nós voltarmos a crescer, né, nos patamares normais do Brasil, que seria alguma coisa em torno de 2,5% a 3%, né, ao ano, provavelmente faltará caminhão daqui a 3, 4 anos. Né? Então, assim, é preciso que a gente compreenda um pouco que a nossa geografia e a composição da nossa economia tem uma característica muito correlacionada com o uso do transporte rodoviário. Né? Então, as nossas distâncias são distâncias muito grandes, né? As cidades no Brasil são muito distantes, as grandes cidades são muito distantes umas das outras. Né? Nós não temos rios conectando essas cidades. Né? Se você tentar se lembrar de algum rio que conecte 2 grandes cidades brasileiras, você só vai se lembrar do Rio Amazonas, que conecta Manaus a Belém. Por outro lado, as nossas ferrovias são ferrovias muito longas, com uma carga sazonal. Né? Então, houve uma opção por esse modelo, né, de desenvolvimento baseado em eu diria rodovias. Que mais do que uma opção, essa é uma característica realmente intrínseca da economia brasileira. Né? Por mais que a gente, né, tente, e o BNDES, é importante dizer isso, o BNDES não financiava só caminhões nesse período. Também, né, havia recursos para ferrovia, para hidrovia, para, né, aeroportos. Provavelmente com uma demanda menor, né, para hidrovia e ferrovia. O problema é que assim, a viabilidade econômica das coisas também se impõe. Claro. Por exemplo, os projetos ferroviários no Brasil têm muita dificuldade. Se você lembrar historicamente, desde a ferrovia Madeira-Mamoré, desde o Mauá, né, os ingleses aqui, a ferrovia de Santos, quer dizer, todos os projetos muito grandes, o Olacir de Moraes, a seu tempo, faliu por conta de ferrovia. Quer dizer, os projetos ferroviários no Brasil não é que não foram tentados. Né? Sempre houve um grande esforço de investimento em ferrovias no Brasil. O problema é que nós não conseguimos, enquanto, né, país, formular um modelo que viabilize, né, de maneira sustentável, né, um uso mais intensivo do modal ferroviário. Isso tem a ver com vários fatores que não cabe a gente ficar aqui, né, discutindo detalhadamente, mas é um fato. Então, assim, se nós tivermos um crescimento mais forte da economia, nós vamos precisar, de novo, mais caminhão. O senhor vê algum risco agora, por exemplo, de repique inflacionário com esse estabelamento dos preços? Porque, na verdade, você acaba controlando os preços, você obriga um repasse para o produtor. Já há uma reclamação muito grande por parte dos agricultores e por parte da indústria, que, por sua vez, podem ter que repassar esse preço ao consumidor. Quer dizer, vai desorganizar a economia de alguma forma, né? É preciso calcular quanto é que o frete pesa no produto final, entendeu? Né? Eles estão reclamando bastante. Faz parte da... Disseram que o frete aumentou, sei lá, 80%, 100%, faz parte do processo, depende do produto, né? Depende do produto. Tem produto que o frete é 50%. Né? Tem produto que o frete é 0,5%. Né? Então, assim, o impacto vai depender muito, né, da composição de custo dos produtos e vai depender também da capacidade de repassar esses custos para o consumidor. Então, assim, respondendo bem objetivamente, pode ter um pequeno impacto, mas nada muito... O senhor acha que o impacto na inflação não vai ser grande? Não, dessa questão do tabelamento, né, que estão chamando, na verdade não é uma tabela de referência, né, do frete, acho que o impacto não é assim tão relevante. O que a gente realmente vai captar é que durante esse período da greve, né, os preços, inclusive de combustíveis, né, tiveram, né, variações. A gente já viu no IPCA de hoje, né, veio bem acima do previsto. Exatamente. Então, isso vai ser captado, mas é por um efeito estatístico, não é que aquele preço mudou de patamar efetivamente. E o dólar também, né? Se durante uma subindo. semana, os preços ficaram muito fora do padrão. A desvalorização do câmbio também tem um efeito, mas aí é um efeito mais diluído, né?
né, que é o que a gente chama de efeito pass-through, mas também, digamos assim, não vai, a meu ver, não vai descolar a inflação daquilo que a gente vinha prevendo de alguma coisa em torno de 3% esse ano. Afinal, a gente deve terminar por aí. Presidente, mais agora sobre o BNDES. O senhor tocou no assunto da Eletrobras e o BNDES age como coordenador desse processo. O senhor não acredita mais na privatização diante desse cenário de muita incerteza, de fragilidade do governo? Vai ser difícil isso passar pelo Congresso? Bom, nós precisamos da aprovação do projeto de lei no Congresso, né? O BNDES deu um passo importante, que foi o início da contratação dos estudos de né, avaliação, auditoria, todos os estudos preparatórios para o processo de capitalização da Eletrobras. Mas tudo isso depende da aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional. Há um grande esforço, estamos todos empenhados nisso, mas na verdade, depende da pauta no Congresso. E essa venda das distribuidoras do Norte e do Nordeste, isso é mais fácil? Isso é mais fácil. Algumas delas até não dependem da aprovação do projeto. A gente poderia conseguir avançar com algumas. Mas é evidente que a aprovação do projeto, digamos, melhora razoavelmente o valor dessas empresas, né? E aí é por isso que a gente está, de novo, defendendo isso, porque assim, é uma coisa de valorizar... Podia até dar uma injeção de ânimo, né? É uma coisa de valorizar o ativo, né? Na verdade, o ativo da sociedade brasileira. O BNDES passou por uma reestruturação desde 2016, né, quando começou o governo Temer, daquele banco que emprestava, grande banco, para grandes empresas, campeãs nacionais, a juros subsidiados, para um foco maior em pequenas e médias empresas. Como é que está a carteira do BNDES agora? Como é que você falaria sobre esse novo papel? O ano passado, o BNDES financiou 83 mil empresas. Muita coisa. Então, é muita empresa. O BNDES está passando por um processo de bastante reformulação da sua maneira de atuar e dos seus processos internos, com o objetivo de, principalmente, ser mais ágil, né, mais rápido nas decisões, oferecer, né, produtos mais adequados para cada tipo de cliente, né, e principalmente para as pequenas empresas. Né, nós estamos até formulando um produto onde o BNDES, né, assumiria parte do risco desses empréstimos para as empresas, porque hoje o risco é todo do agente repassador, né? Então, o BNDES repassa o dinheiro para o banco e o banco empresta, mas o BNDES em si não assume o risco das empresas. Então, nós estamos preparando um produto onde, para incentivar os bancos a repassar para as pequenas empresas, o BNDES assumiria uma parte desse risco junto com o agente repassador, né? Nós também digitalizamos a operação com pequenas empresas. Então, hoje, nós estamos oferecendo uma linha de capital de giro, por exemplo, para pequenas empresas, com 60 meses para pagar, 2 anos de carência, né, taxas reduzidas. E é fácil, qualquer um pode ter acesso, porque existe esse mito, o BNDES é para as grandes empresas. No seu banco é só perguntar. Pergunta para o seu gerente. Olha, e a linha do BNDES? Tem que pesquisar, hein, gente? Vai lá no teu banco, conversa com o gerente e pergunta sobre a linha do BNDES. Pergunta a linha do BNDES Giro, né, uma condição muito, muito facilitada. E, do ponto de vista do BNDES, a operação é online. Então, antes o BNDES levava 30 a 60 dias para responder, agora é milésimos de segundo. Nossa, olha que mudança. O banco, né, repassador avisa, olha, o cliente tal, valor tal, imediatamente o nosso computador responde e autoriza a operação. Então, a gente está fazendo uma revisão muito importante sobre a maneira de operar e, né, os nossos procedimentos internos, que é para capilarizar o banco, tornar o banco mais acessível para as pequenas empresas, né? Não quer dizer que o BNDES não vai continuar financiando os grandes projetos de infraestrutura do país, pelo contrário, né? Nós precisamos de infraestrutura e o BNDES é um dos bancos com maior capacidade para financiar infraestrutura no país. Então, nós até criamos uma área para desenvolver os projetos, né? Porque nós percebemos uma carência de projetos de infraestrutura, né, em várias áreas, principalmente em saneamento, há uma carência muito grande de projetos. Então, o banco vai contratar os projetos.
né? Mas como é que é isso? Vocês desenham, quase como se vocês sugerissem o projeto? Exatamente. Quer dizer, o governo, né, no caso, né, vai definir quais são as prioridades, quais são as áreas em que ele quer atuar, e o BNDES vai desenvolver todo o trabalho de preparação, né, dos estudos de engenharia, geologia, sondagens, impacto socioambiental. Então, vocês vão oferecer o trabalho pronto, né? Vão vender já aquela coisa, o pacote bonitinho. Isso nos permitirá ter uma coordenação entre os investimentos no país inteiro. Hoje as coisas são muito desarticuladas, muito desconectadas, né? O banco, então, vai criar internamente uma capacidade de, né, ao ter o conhecimento, olha, o governo do estado tal está fazendo isso, o município está fazendo outra coisa, o governo federal está querendo fazer isso. Então, a gente vai conseguir ter uma informação mais completa sobre tudo que está acontecendo no país, e com isso a gente ganha muita sinergia e muita eficiência. E aí vocês vendem esses projetos para agentes privados e também para governos. Exatamente. Então a gente está atuando dos dois lados. De um lado, tentando fomentar agentes privados a empreender esses projetos, e de outro lado, no mercado financeiro, né, fomentando o mercado financeiro para participar do financiamento. Então, nós lançamos um produto em que o BNDES vai adquirir 30%, de 30% a 50%, nunca mais de 50%, mas em torno de 30% a 50%, das emissões de fundos de investimento na área de infraestrutura, na área de pequenas empresas. Então, qualquer agente financeiro pode constituir isso, apresenta para o BNDES vai, evidentemente, avaliar se, né, os critérios, né, estão coerentes com o que o banco tem que fazer. E aí, né, nós vamos colocar lá um valor e esse, né, estruturador financeiro vai buscar recursos no mercado para completar. Então, assim, ao invés da gente gastar 100% do dinheiro para financiar um projeto, a gente vai gastar 30%, os outros 70%. Vocês vão, né, com os agentes privados, os agentes privados vão participar. Então, assim, a gente está buscando realmente atuar nos diversos elos da cadeia de realização de um projeto de infraestrutura, de modo que a gente tenha, né, um fluxo mais forte, mais ágil de realização dos projetos no Brasil. E por que isso é melhor do que emprestar diretamente, do que esses empréstimos direcionados que sempre foram feitos pelo BNDES? Primeiro, porque o BNDES fica sozinho com o risco dos projetos, né? Então, quando um projeto vai mal, né, o BNDES perde 100% do dinheiro. Ter mais gente analisando, ter mais gente, né, com conhecimento daquele projeto, nos dá até mais segurança para saber que o BNDES está investindo bem o dinheiro público que ele administra. A gente sabe que o gestor privado tem mais capacidade, mais agilidade para, né, tomar as decisões necessárias para viabilizar os projetos. Então, é como se vocês dividissem essa responsabilidade. A gente está dividindo a responsabilidade. Aquilo que era só o BNDES carregando nas costas, a gente vai dividir com mais agentes, né, do país. E precisa fomentar essa cultura também, né? Porque muitas vezes os agentes privados não têm essa cultura do empréstimo a longo prazo, sempre ficou muito nas mãos do BNDES, aqueles empréstimos de 20, 30 anos. Exatamente. O mercado, naturalmente, não tem apetite por esse tipo de investimento muito longo. O BNDES acabou, historicamente, e até pelas taxas de juros que ele praticava, o BNDES acabou sendo o único agente, né, no mercado de longo prazo. Mas agora nós estamos trabalhando muito para criar um ecossistema de financiamento de longo prazo, usando o quanto mais possível os instrumentos de mercado de capitais. Presidente, sobre esses projetos, enfim, né, dinamizar o mercado de capitais, esses novos fundos, investimentos, quanto vai ser alocado para isso? Nós alocamos inicialmente 5 bilhões de reais para os fundos de infraestrutura e 1 bilhão de reais para os fundos de pequenas empresas. Não é pouco isso para o tamanho da necessidade das demandas no Brasil? É pouco diante das necessidades, mas é muito diante do mercado que já existe, né? Então, na verdade, nós temos um grande desafio de aplicar esses valores, mas não há... E tem havido apetite para isso? Tem havido demanda? Já está gerando bem? Está indo muito bem. Para você ter uma ideia, nós anunciamos isso há 2 semanas. Nós já vimos trabalhando com um fundo para energias renováveis,
que já fechou em 500 milhões de reais, o BNDES entrou com 230 mais ou menos. Quase a metade, então. Quase a metade. O BID nos procurou propondo um fundo de $1,5 bilhão, né, em que o BNDES vai entrar mais ou menos com 450 milhões e eles vão entrar com 150, se não me engano. Né, a CAF também já nos procurou querendo também, né, de alguma maneira montar uma parceria nessa área. Vários agentes privados já nos procuraram, manifestando que desejam também participar desse programa. Então, assim, a coisa está indo super, super bem. Como os desembolsos gerais do BNDES, né? O senhor falou recentemente até que o BNDES está cheio de dinheiro e vontade de emprestar. Mesmo assim, os empréstimos do BNDES nos últimos 4 anos têm caído sempre, principalmente comparado com aquela época em que o BNDES tinha muito dinheiro para emprestar. Existe esse apetite, essa demanda por investimento, principalmente quando a gente considera esse cenário de muita confusão, incerteza em ano eleitoral? As consultas no banco são a fase inicial do processo de crédito no banco. Até maio, nós tivemos um crescimento de 11% nas consultas em relação ao ano passado. E quanto isso se traduz em empréstimos efetivos? Isso, digamos assim, vai avançando e assim, é um percentual muito grande disso, acaba se convertendo em empréstimo. As aprovações, para você ter ideia, cresceram 5%. Né? Então, assim, o processo está melhor do que estava no ano passado. Essa, né, primeira mensagem. A demanda pelo BNDES esse ano já é melhor do que foi o ano passado. Ainda assim, nós estamos estimando que nós teremos esse ano desembolsos mesmo em torno de 70 a 80 bilhões. Ano passado foi? O ano passado foi 70. Mas a média histórica do banco seria, a dinheiro de hoje, 140. Né? Vocês estão na metade, Nós estamos hoje, o banco hoje está funcionando a 50% do que seria a média histórica. Então, é evidente que isso tem a ver com a recessão muito forte que aconteceu nos últimos anos, tem a ver com uma certa, houve até um pouco de interrupção mesmo, quando teve a transição para a TLP, durante algumas semanas parou, porque todo mundo ficou modo espera. A tecnologia dos bancos não ficou pronta. Entendi, né? Então, tem todo aquele instrumento, você tem que se adequar e se adaptar à nova taxa. Houve uma interrupção até em algum momento. Neste momento que nós estamos, há a postergação de alguns investimentos. Até vamos explicar isso para o telespectador, que é interessante explicar, né, essa mudança de TJLP, que era uma taxa subsidiada, praticada nos governos do PT, principalmente, enfim, em toda a história do BNDES, ou não? E aí a TLP é uma taxa mais a juros de mercado, né? Uma taxa mais realista. O grande problema com a TJLP não é nem tanto que ela fosse subsidiada, o que já é um grande problema, é que ela era arbitrária. Né? Então, entrava, né, qualquer pessoa poderia definir a taxa para mais ou para menos, né, criando, né, grandes distorções. Durante o governo passado, a TJLP ficou durante um período longo abaixo da inflação, né? O que seja já aí uma grande distorção. E, além disso, tinham programas de subsídio, que entregava para o comprador final, para o investidor final, juros, né, em algum momento de 2,5% ao ano. Quer dizer, e essa diferença era paga, né, pelo Tesouro, né? Essa diferença ficava abaixo da taxa do mercado, assim, né? O Tesouro pagava para captar dinheiro, se endividava para emprestar dinheiro para o BNDES. Até o início do mandato do presidente Temer, né, a TJLP, se não me engano, estava em torno de 7% e a Selic 14,25%. Olha a diferença, então, né? Então, 7 pontos percentuais, mais ou menos, de diferença. E esse era o custo para o Tesouro, né? Quer dizer, para a gente, para os nossos impostos, para o contribuinte. Eu também não gosto de falar Tesouro porque as pessoas acham que é uma coisa distante, não tem nada a ver com a gente. Não, tem tudo a ver com a gente. Né? É custo para o contribuinte. E essa também, isso não era feito, esse cálculo todo não era feito, essa contabilidade de forma transparente. Então, isso custou o quê? A estimativa é que tenha custado 500 bilhões de reais nos governos do PT, Lula e Dilma? 500 bilhões de reais. Na verdade, os empréstimos do Tesouro ao BNDES somaram 400 e poucos bilhões de reais. Com juros e tal, chegou a alcançar um saldo devedor de 500 bilhões. Mas isso eram os empréstimos para o BNDES. O custo desse subsídio da TJLP, ele é muito variável, né? Depende de quanto é a Selic, quanto é a TJLP, quanto é a inflação. Quer dizer, aí é mais complicado de você
dizer. E agora o BNDES está ressarcindo o Tesouro, né? Ele está devolvendo esse dinheiro. Este ano vai devolver o quê? 130 bilhões nós vamos devolver esse ano. Com isso, nós já teremos devolvido 310 bilhões. Ou seja, quase todo, mais da metade do aí, que como foi tem juros sobre esses empréstimos também, entendi. restará um saldo de aproximadamente 250 bilhões ainda, né, de empréstimos do Tesouro para o BNDES, que será devolvido nos próximos anos. E até é importante dar essa novidade, que nós estamos acertando com o Tesouro Nacional uma redução desse prazo de devolução, que estava previsto para 2060. Nós, em breve, devemos anunciar uma redução do prazo. Já adianta para a gente. Estamos finalizando as discussões, mas já está certo que nós teremos uma redução significativa desse prazo. Mas por pressão do Tesouro, o governo precisa desse dinheiro também para fechar as contas dele? Aí, digamos, é uma questão também de convicção nossa de que o BNDES não pode depender do Tesouro Nacional, né? No entanto, esse dinheiro está emprestado, né? E o BNDES tem um fluxo de novos empréstimos para cumprir. Então, a gente vai reduzir o prazo, mas durante algum tempo esse dinheiro vai circular na economia, né, porque as empresas estão com os financiamentos ainda em fase de pagamento e tem que ter uma adequação entre esse prazo de devolver para o Tesouro e o prazo que o BNDES recebe o dinheiro. Presidente, a gente falou muito dessa mudança de TJLP, TLP, mas, na verdade, o tomador de empréstimo, o investidor, não sentiu tanto a diferença, porque hoje a gente trabalha num ambiente de juros muito menores. Por isso que foi possível a conversão de uma taxa para outra, isso ajuda muito. Eu tenho repetido a expressão de que nós estamos entrando numa nova era da economia brasileira. E veio para ficar? Veio para ficar, é evidente que veio para ficar. É a era dos juros baixos, né? Isso muda tudo, isso muda o funcionamento do sistema financeiro brasileiro e muda, portanto, o funcionamento da economia brasileira. Aquelas pessoas que hoje colocam o seu dinheiro num fundo de investimento, numa poupança, alguma coisa assim, vão ver uma rentabilidade muito baixa. E aí vão começar a buscar atividades que têm rendimento maior e vão empreender. Isso vai dinamizar enormemente a economia brasileira. Os fundos de pensão, os fundos institucionais de seguradoras, né, mesmo os fundos de investimento de longo prazo, né, que hoje, né, estão muito carregados em títulos públicos, em títulos mais líquidos, também vão começar a procurar outros ativos mais rentáveis. Por isso que o BNDES está atuando aí no mercado de capitais, né, com esses fundos voltados para a infraestrutura, de repente oferece uma rentabilidade maior. Estamos exatamente semeando esse ambiente que vai acontecer muito rapidamente. Isso vai viabilizar grandes projetos de infraestrutura, vai, né, viabilizar hidrelétricas, portos, aeroportos, que vai contribuir para uma melhoria da eficiência da economia brasileira. Então, isso vai acontecer muito rapidamente e os efeitos disso na vida cotidiana das pessoas será muito grande. E isso é o que, digamos, facilita essa transição entre a TJLP e a TLP, porque você não precisa mais ter juros subsidiados no BNDES, porque você tem juro barato na economia toda. Antes você tinha que criar algum mecanismo especial, né, de crédito dentro da economia, porque senão você não tinha viabilidade nos grandes projetos. Se você pega uma taxa de juros que nós já chegamos a ter de 40% ao ano, né, e pega um projeto de 20 anos, não é inviável, não é viável. Né? Por isso que então, você precisava ter uma taxa de juros de longo prazo, uma TJLP, ou antes da TJLP, outras taxas que existiram, né, e uma instituição para tomar conta disso, para viabilizar os grandes projetos do país. O BNDES fez esse papel e, né, fez bem feito, né? Estão aí grandes obras, os metrôs foram todos financiados pelo BNDES, os aeroportos, rodovias, ferrovias, tudo. Agora vocês querem dividir, né? Vocês querem que os agentes privados agora participem. Agora a gente quer que mais gente participe, por quê? Porque o volume necessário para isso é muito maior. Agora, por que nos bancos privados é tão difícil, apesar desse ambiente de juros baixos, é tão difícil conseguir empréstimo, o crédito continua estrangulado e mesmo assim, quando você consegue, há taxas de juros proibitivas, tanto para as empresas, continua para as empresas, mas principalmente para o consumidor, acho que todo mundo se faz essa pergunta. E aí, por quê? Por que os juros são tão altos e por que o crédito continua estrangulado, apesar da Selic baixinha? Custos e competição. Primeiro, nós ainda temos custos muito elevados no sistema financeiro brasileiro,
por deficiências do sistema jurídico, por carga tributária, por deficiências operacionais também. Né? Então, um exemplo, a recuperação de crédito, né, no Brasil, ela resulta em mais ou menos 30% do que foi devido. Então, o sujeito não pagou, tenta recuperar, você vai recuperar em torno de 30%. Né? Nos Estados Unidos, isso é mais de 70%. Então, essa diferença é um custo que o sistema financeiro distribui entre todas as outras pessoas. A inadimplência é mais alta. Né? Entre as pequenas empresas, particularmente, a inadimplência é mais alta. Né? Isso também vai distribuído. E os bancos têm um lucro assim, ó, desse tamanho. E competição. E aí vem a questão da competição. Quer dizer, né, nós temos um mercado financeiro concentrado, né, dominado hoje por praticamente 5 grandes bancos, né, mas temos aí as grandes novidades que são as startups do sistema financeiro, são chamadas fintechs, né? São novas empresas que funcionam com base em internet, em tecnologias digitais, que têm custos muito reduzidos, né, e que, portanto, oferecem produtos bastante competitivos. Essa dinâmica vai se desenrolar nos próximos anos também. Né? Você tem um crescimento do crédito cooperativo no Brasil, né? Você tem um crescimento dos sistemas de crédito solidário. Quer dizer, o sistema financeiro brasileiro também ele tem se modernizado muito. E a participação do mercado de capitais tem aumentado. Então, se você pega crédito para as empresas hoje, por exemplo, se você olha só o setor bancário, há uma queda de 2,9% nas concessões esse ano em relação ao ano passado. Se você soma o que foi feito de captação no mercado de capitais, está tendo um crescimento de 2%. Então, assim, o mercado de capitais está ocupando um grande espaço também, né, de oferta de recursos para as empresas. Né? Então, assim, a taxa de juros mais baixa na Selic vai paulatinamente se traduzindo em taxa de juros mais baixa para todo mundo na economia. E o BNDES tem atuado também nessa parte de financiamento para startup, que é uma coisa que os Estados Unidos fazem muito, né? São famosos por isso. Nós temos uma história de participação no que a gente, que se chama Venture Capital, que é um tipo de fundo de investimento que pega uma empresa já um pouco mais bem estruturada e leva essa empresa até fazer uma abertura de capital na Bolsa. Normalmente empresas de tecnologia, empresas muito inovadoras. Uma empresa um pouco mais madura. Já um pouco mais madura. Isso é o nosso histórico. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos desenvolvendo um novo programa, se chama Garagem BNDES, que nós vamos pegar a molecada lá nos bancos da faculdade, né, e nós vamos ter diversos mecanismos de instrumento para ir desenvolvendo o empreendedor até ele chegar nesse ponto de fazer uma abertura de capital. Então, o banco está procurando parceiros no setor privado, em outras instituições. Estamos estruturando esses produtos para, mais uma vez, seguir aquela linha que eu tenho defendido de que o banco se aproxime mais das pequenas empresas, dos pequenos negócios e da inovação tecnológica, que é o que gera valor numa economia, né? Nós temos aqui no Brasil grandes oportunidades de geração de valor, corrigindo as nossas ineficiências. Mas quanto mais você corrige essas ineficiências, menos espaço sobra para você crescer corrigindo ineficiências. Então, onde é que você vai crescer? Gerando inovação, porque a inovação cria valor. Então, assim, a gente está olhando o Brasil para o futuro com preparando isso, gente, olhar tem que pensar numa boa ideia agora. Duas perguntinhas rápidas, porque a gente já está quase no final da nossa entrevista, mas são perguntas importantes. Sobre a JBS, que o BNDES é sócio minoritário, mas ainda assim tem uma participação acionária importante, né? Acho que em torno de 21% da empresa, foi alvo daquela operação da PF, Operação Bullish, né? Pelo menos 8 bilhões de reais aí, a suspeita de empréstimo em velocidade recorde do BNDES, aprovação em empréstimo em velocidade recorde do BNDES para a JBS, e depois da história das delações, a empresa ficou com a imagem muito manchada. Qual é o plano do BNDES aí? Vai diminuir a participação na JBS? Não tem plano de fazer isso? A JBS está na nossa carteira para a venda. O BNDES quer vender a sua participação na JBS, isso não é segredo.
para ninguém no mercado. Mas é uma parte dessa participação? Isso. O problema é o seguinte, nós não podemos fazer isso de uma maneira que gere prejuízo para o país. Então, nós estamos negociando isso com muita segurança, com muita diligência, né, de modo que a gente consiga gerar, né, uma melhora da governança da empresa, para que a empresa ganhe valor. Hoje a empresa está muito desvalorizada. Mas essa venda é a venda toda desses 21% ou é uma venda da parte? É isso que eu estou dizendo. Isso a gente, não, na verdade, não pode revelar, né, porque faz parte da nossa estratégia de valorização do ativo, que é do país, né? Isso é uma coisa importante explicar. O BNDES ele teve poucos empréstimos para a JBS. Na verdade, a grande participação do BNDES é como sócio da JBS. Portanto, que foi adquirindo muitas empresas fora, né? A Swift, a Pilgrims, foram grandes aquisições com o aporte do BNDES. O BNDES, digamos assim, com 20%, né, do BNDES, né? Se você pensar, o BNDES, digamos, tem 20% do valor que foi aportado na BNDES, os outros 80% vieram de outros sócios. E o BNDES não interessa mais ficar na JBS, o quê? Porque ele considera... Não só na JBS, em várias empresas maduras. Por exemplo, nós acabamos de vender a nossa participação na Fibria, que era uma empresa de celulose. E na própria Petrobras, né? É uma empresa que já está madura, já não precisa mais, né, do suporte do BNDES. Aí esses recursos são realocados, é isso? São realocados para esses novos garotos aí que vão trazer grandes inovações, ideias, né, brilhantes para o país. Então, para as novas JBS e Fíbrias e Petrobras. A ideia é fazer o ciclo virtuoso desse dinheiro, né, vendendo essas participações maduras de empresas que já estão bem estabilizadas, já estão podendo crescer com as próprias pernas, e aplicar nas novas empresas, nos novos empresários, novos empreendedores do Brasil. Teve outra, enfim, parte que gerou muita polêmica também da participação no BNDES, que foi um empréstimo a governos e empresas brasileiras atuando no exterior, como a Odebrecht, por exemplo, em vários governos da América do Sul e da África. Paulo Rabelo de Castro, que era o presidente do BNDES antes do senhor, até deu uma entrevista à Rádio CBN nessa semana, dizendo que financiar obras no exterior não foi um mau negócio, mas a gente assistiu um calote aí da Venezuela, de Moçambique, de mais de 1 bilhão, que foi coberto pelo governo, por um fundo, enfim, mas com dinheiro dos impostos do contribuinte. Foi ou não um mau negócio a participação do BNDES em negócios no exterior? Não foi. Não foi. E eu explico por duas visões diferentes que não foi. Primeiro, o Fundo Garantidor das Exportações, que é quem cobre quando não tem o pagamento, quando alguma empresa, nunca sofreu nenhum grande calote. Até agora. Até esse da Venezuela. E o saldo que ele acumulou nesse período é de quase US$ 1,5 bilhão de superávit. E o default da Venezuela é de 450 milhões. Portanto, mesmo depois desse default, o Fundo Garantidor de Exportações terá um saldo aí de mais de US$ 1 bilhão durante todo esse período de funcionamento que ele teve. Segundo, nenhum real desse dinheiro que foi financiado para a Venezuela, para Cuba, saiu do Brasil, porque o BNDES não pode financiar nenhuma despesa no país de destino. Nós só financiamos as exportações do Brasil, de bens e de serviços. Então, tudo que foi financiado, ou foram máquinas, ou equipamentos, ou produtos brasileiros, ou foram o salário dos nossos trabalhadores, né, ou a remuneração das nossas empresas e assim por diante. Então, esse dinheiro todo gerou emprego e atividade econômica no Brasil. E é importante entender que um país com as dimensões econômicas do Brasil não pode se furtar a financiar as suas exportações, porque os nossos exportadores competem no mundo afora com outros exportadores que possuem o suporte dos seus países. É assim no setor aéreo, por exemplo. Eu diria sem nenhum medo de errar, a Embraer só existe porque existiu o programa de apoio às exportações do Brasil. Mas nós nunca financiamos nenhum avião fabricado fora do Brasil. Nós só financiamos os aviões que foram fabricados no Brasil, né? E muitas outras empresas importantes do Brasil que exportam tecnologia, exportam equipamento, só conseguem fazer isso porque têm o suporte do programa de apoio às exportações do governo brasileiro. O BNDES é apenas uma parte desse programa, né? Esse programa tem, né, os dois elementos principais são o Fundo Garantidor de Exportações e o BNDES.
mas tem todo um sistema de controle, de governança, que garantem a aplicação dos recursos no Brasil para fomentar empresas brasileiras a competir no exterior. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi muito positivo para o Brasil. É claro que quando dá um problema, a gente só fala do problema e não se lembra de todas as outras coisas de sucesso que aconteceram. É que também são empresas como a Odebrecht envolvidas em muitos escândalos de corrupção, por terem pago propina a políticos, então sempre paira aquela dúvida quanto de fato custou esse envolvimento do BNDES, Mas, presidente, bom, infelizmente chegou ao finalzinho nosso tempo, vamos fazer nosso pinga-fogo e depois está na hora da gente se despedir. Vou começar um pouquinho diferente, porque como a gente fez aquela entrevista em janeiro, eu já te perguntei de muitas pessoas, algumas eu vou repetir, mas então eu quero a sua avaliação sobre o que eu vou perguntar nos próximos meses. A tendência, para o dólar. O dólar continuará refletindo as circunstâncias da economia e da política no Brasil. Em parte também os movimentos no exterior, há um movimento de valorização geral da moeda americana no exterior. Então, assim, temos que continuar acompanhando e oferecendo para o mercado liquidez nesses momentos de maior estresse, de maior volatilidade. Juros? Os juros, se você se refere ao juro básico, a taxa de juros, a Selic. É uma decisão do Banco Central sobre a qual eu não comento. O juro geral da economia continuará caindo, em virtude da competição, em virtude das inovações financeiras. Inflação? Continuará baixa. E PIB? Sofrerá as consequências dessa paralisação e da fragmentação do processo eleitoral. Bom, então vamos para o processo eleitoral. Bolsonaro? Não está claro para mim qual é a pauta econômica do candidato, e isso, em certa medida, tem gerado muita apreensão. Ciro Gomes? É um candidato, digamos assim, que tem colocado uma pauta bastante contrária à pauta do governo atual. Alckmin? É talvez um candidato mais previsível, tem uma pauta mais previsível, mais próxima da pauta do governo atual, mas acho que não tem conseguido transmitir para a sociedade com mais clareza essas posições. Henrique Meirelles? Fez um grande trabalho no governo, acho que tem uma história de sucesso para contar, teria grandes condições de conduzir o Brasil no próximo mandato, mas também não tem conseguido transmitir isso de uma maneira eficiente para a sociedade. Na economia, o que é mais urgente no próximo governo? Uma palavra, assim, uma palavra é garantir a sustentabilidade das contas públicas. Esse é o dever de casa do próximo presidente. E um desejo, um conselho para essa eleição? Eu recomendaria que todos os cidadãos brasileiros realmente tivessem um pouco de racionalidade nessa eleição e deixar um pouco de lado as paixões que são comuns do período eleitoral e pensar mais no futuro do país, mais em qual é o país que nós queremos construir, porque as decisões que a gente toma em termos de eleição têm consequências importantes sobre a nossa vida depois. Presidente, muito obrigada pela sua participação mais uma vez na Notícia. Volte sempre. Obrigado. Como presidente do BNDES, eu não sei mais o que, Daqui a pouco tem um novo cargo. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia até essa hora. Tenha uma ótima semana. Segunda-feira estou de volta com um novo entrevistado. Até lá. Tchau, tchau.